É incrível pensar que a gente tem um órgão que gera até 70 mil pensamentos por dia. Uhum. É muita coisa. Sim, e processa informações de uma forma drasticamente mais rápida do que o supercomputador mais avançado que a humanidade já conseguiu construir. E com uma capacidade de armazenamento que beira o infinito. O que na teoria é maravilhoso, né? Exato. Mas na prática, quem nunca passou por aquela experiência de tipo ir até a cozinha no meio da tarde, parar no meio do cômodo e esquecer completamente o que foi fazer lá? É um clássico. A pessoa fica ali olhando para a geladeira sem saber o porquê. É um contraste brutal. E a nossa imersão de hoje mergulha justamente nesse paradoxo. Nós vamos explorar conceitos fascinantes baseados nas ideias do livro O Seu Cérebro Sem Limites. Sim, que é baseado no trabalho do Jim Quick. Excesso de informação, existe um sentimento tão pesado e tão coletivo de sobrecarga e esquecimento constante. É verdade, as pessoas se sentem muito exaustas mentalmente hoje em dia. E o nosso objetivo é decodificar esse maquinário biológico que todos nós temos no crânio. É entender como acessar, como assumir o controle do nosso maior superpoder humano. O que torna essa exploração tão urgente é que, na real, a gente está tentando rodar um sistema operacional do século XXI num hardware que evoluiu há milênios. E o pior, sem nunca termos recebido o manual de instruções dessa máquina. Exatamente. E quando a gente olha para a anatomia básica da coisa, é quase cômico. Porque o cérebro faz parte do sistema nervoso central, pesa só cerca de 1.300 gramas e é feito predominantemente de água e gordura. Nossa, não parece lá grande coisa falando assim, né? Água e gordura. Pois é, não parece. Mas essa massa gelatinosa consome uma quantidade absurda da nossa energia diária. E tem uma divisão de tarefas que é, assim, uma verdadeira obra-prima da evolução. É uma engenharia perfeita. Sim. Na base do crânio, a gente tem o tronco encefálico. Ele gerencia a sobrevivência pura, tipo respiração, o ritmo cardíaco, aqueles instintos básicos de luta ou fuga. E logo atrás fica o cerebelo, certo? O cerebelo, que coordena movimento e até participa ativamente da nossa tomada de decisões. E coroando tudo isso, a gente tem o córtex cerebral, com aqueles lobos complexos. Que é onde a lógica, a linguagem e a criatividade operam, né? Onde a mágica acontece. Exato. Com destaque para o lobo frontal. E claro, tudo isso dividido em 2 hemisférios, que são unidos por um emaranhado de fios chamado corpo caloso. É como se fosse uma central telefônica disparando sinais o tempo inteiro. O tempo todo, sem parar. Certo, vamos desdobrar isso. Porque eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Porque os números são fascinantes. São 86 bilhões de neurônios trabalhando juntos. E a gente lê histórias extraordinárias sobre esse poder. Tipo, um paciente em coma que desenvolveu todo um método complexo para se comunicar com o médico através da neurologia. Sim, casos reais incríveis. Ou uma mulher que consegue lembrar de absolutamente todas as datas e eventos desde os 12 anos de idade. Ou um cara comum que sofreu uma concussão numa briga de bar e, de repente, virou um gênio da matemática. Aquele caso da síndrome do sábio adquirido? Exato. É, o potencial bruto tá ali, é inegável. E, poxa, na infância, a gente aprende processos absurdamente difíceis, como a física de andar e o domínio completo de um idioma. Tudo isso sem ler uma única página de livro. É um aprendizado orgânico super potente. Mas aí que tá. Como nós conciliamos todo esse supercomputador com a falha catastrófica que é, tipo, esquecer o nome de uma pessoa 3 segundos depois de sermos apresentados a ela? Por que a nossa mente frequentemente trava, como se fosse um navegador de internet com abas demais abertas? O que é fascinante aqui é que a mecânica por trás desse travamento é puramente química e evolutiva. Como assim? A gente precisa separar a falha mecânica da nossa reação a essa falha. O lapso de memória, tipo esquecer o nome, é perfeitamente normal. Acontece porque o cérebro opera buscando eficiência extrema de energia. Ele quer poupar a bateria, digamos assim. Exato. Ele só transforma uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo se ele encontrar uma utilidade prática naquilo ou se conseguir conectar com algo que a gente já sabe. Ah, entendi. Se não tiver uma âncora, ele simplesmente descarta a informação. Descarta em segundos, para não gastar energia à toa. Então, o problema real não é o lapso em si.
Afinal, somos humanos, né? Somos sistemas orgânicos e não robôs ou discos rígidos. Faz sentido. O estrago acontece na nossa reação, não é? Uhum. O dano severo ocorre nos milissegundos seguintes ao esquecimento, quando bate aquela frustração. Aquele pensamento automático de, nossa, eu tenho uma memória péssima, ou eu já tô velha para aprender essas coisas. Exatamente isso. E o custo biológico desse diálogo interno negativo é enorme. Quando uma pessoa se frustra por esquecer e pensa, eu tenho uma memória ruim, a amígdala entra em ação. A amígdala é o centro emocional do cérebro, certo? Isso. Ela interpreta essa frustração como uma ameaça real, e isso desencadeia a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o estresse bagunça tudo. Bagunça fisicamente. O cortisol inibe a função do córtex pré-frontal. E quem é o córtex pré-frontal? Ele é tipo o CEO do cérebro, responsável pelo foco, por recuperar as memórias. Caramba, ou seja, pensar que se tem uma memória ruim cria literalmente um bloqueio químico que te impede de lembrar ou aprender? Uhum. Você reforça ativamente uma crença limitante, criando uma via neural de incompetência. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque isso derruba um mito gigantesco, a ideia de que a estrutura do cérebro é fixa e imutável. Aquele mito antigo. Sim, eu mesma cresci ouvindo aquela história de que a gente nasce com um número determinado de neurônios, chega no pico lá na adolescência e depois dos 20 anos é só ladeira abaixo. É, que perdia célula cerebral a cada festa ou a cada noite mal dormida, né? Pois é. Mas se um simples pensamento negativo é capaz de reforçar uma via neural, isso mostra que o nosso cérebro não é um hardware congelado. Ele está sendo redesenhado, fisicamente alterado, o tempo todo, dependendo das nossas experiências. Você acabou de descrever a neuroplasticidade, o conceito de que o cérebro não é uma caixa estática que enche até faltar espaço. É mais como um músculo dinâmico. Exato. Ele atualiza o próprio hardware. Ele altera a sua estrutura física, química e funcional para se adaptar ao que o ambiente exige. Cada vez que você aprende algo novo, novas sinapses são criadas. É a diferença entre ver a mente como um balde que transborda e ver a mente como uma trilha numa floresta. Essa analogia é ótima. Se a gente passa pela mesma trilha todo dia, o chão fica batido, a vegetação cede e o caminho fica largo e rápido. Agora, se a gente para de praticar aquele exercício mental, o mato cresce e a trilha desaparece. É exatamente o processo biológico. Nossas experiências literalmente esculpem o cérebro. E eu diria que a prova visual mais impressionante e brutal disso é o famoso estudo da neurocientista Eleanor Maguire, com os taxistas de Londres. Esse estudo é fantástico. A biologia deles foi forçada a um limite absurdo, né? Totalmente. Porque dirigir um táxi em Londres não é só colocar um GPS e tirar uma licença. Requer passar num teste conhecido como o conhecimento. É brutal. Eu vi no material que eles passam de 3 a 4 anos só estudando para isso. Uhum. Eles têm que memorizar um raio de 10 quilômetros a partir da estação de Charing Cross. Estamos falando de 25 mil ruas. 25 mil ruas? Ruas, becos, milhares de atrações, sentidos de via. E só uns 50% dos candidatos conseguem passar nas provas. O que levanta a grande dúvida. O que o estresse cognitivo de memorizar um labirinto desses faz com a anatomia de um adulto? Bom, a pesquisa da doutora Maguire usou ressonância magnética para comparar o cérebro dos taxistas aprovados com o de pessoas de perfil similar que não eram taxistas. E o que apareceu nas imagens? Os taxistas tinham um volume significativamente maior de massa cinzenta no hipocampo posterior. Essa é a região central da memória espacial. Espera! A área física do cérebro deles literalmente cresceu? Expandiu fisicamente. O cérebro precisava acomodar aquela demanda cognitiva massiva e construiu mais espaço para isso. Isso é insano. E tem um detalhe que as pessoas esquecem. A gente tende a romantizar a ideia de que um cérebro inteligente só floresce em ambientes super calmos, perfeitamente confortáveis e estimulantes. É o que muito se fala por aí. Mas esse texto desmistifica isso. Ambientes muito difíceis ou altamente estressantes muitas vezes moldam um cérebro incrivelmente resiliente. A mentalidade exigida para a sobrevivência em cenários adversos também esculpe rotas neurais de sucesso. Sem dúvida. Por isso eu costumo dizer que cérebros são como flocos de neve. Nenhum é igual ao outro? Exato. Nenhum é igual porque são moldados pelas experiências únicas de cada um.
E a beleza da neuroplasticidade é que isso devolve o poder para as pessoas. Como assim, no dia a dia? Se alguém tem um hábito de pensamentos negativos crônicos, ou se alimenta mal, ou procrastina muito, ela pode usar a plasticidade de forma intencional para reorganizar o comportamento. Ela pode criar uma nova trilha na floresta. Faz todo sentido. Mas tem um custo, né? Porque se o cérebro físico muda conforme nossas ações, para fazer essa obra de reforma constante, ele precisa de matéria-prima, de energia de altíssima qualidade. Muita energia. O que nos leva para a casa das máquinas, digamos assim. Que é uma área completamente inesperada de onde o corpo processa informações. O nosso intestino, o famoso segundo cérebro. Que muitas vezes o pessoal acha que é misticismo ou exagero de internet. Eu confesso que eu mesma dava risada disso, essa coisa de sensação visceral, de segundo cérebro. Parecia marketing de suplemento. Mas a literatura científica sobre o sistema nervoso entérico, o SNE, é robusta e é fascinante. Pelo que consta, ele é formado por mais de 100 milhões de células nervosas que revestem todo o trato gastrointestinal, do esôfago até o reto. E veja só, embora o cérebro represente muito pouco do nosso peso corporal, ele consome 20% da nossa energia. É um motor gastão. Muito. O intestino é como se fosse a raiz de uma árvore, coletando todos os nutrientes vitais para o tronco e para as folhas. Então, uma nutrição ruim para o intestino significa nutrição péssima para a mente, construir aquelas sinapses que a gente falou. A matéria-prima chega defeituosa lá em cima. Exatamente. E a ligação entre eles é tão profunda que no útero, ambos se desenvolvem a partir do mesmo tecido embrionário. E mesmo depois de separados fisicamente no corpo, eles continuam conectados por uma super rodovia, não é? O nervo vago. O nervo vago, sim. E eles compartilham o mesmo idioma químico. Os mesmos neurotransmissores, a dopamina, a acetilcolina e, incrivelmente, a serotonina. Peraí, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do humor, também é processada lá embaixo? A maior parte dela, sim. O que já explica muita coisa sobre o nosso humor quando a gente come mal. Mas a coisa fica mais profunda. Se conectarmos isso com um cenário maior, tem a descoberta de 2010. Ah, do neurocientista Diego Borges, da Universidade de Duke. Essa mesma. Ele e a equipe dele descobriram que as células enteroendócrinas do trato gastrointestinal possuem umas protuberâncias, umas estruturas parecidas com pés. Que são super semelhantes às sinapses dos neurônios no cérebro. E o que essas protuberâncias fazem? Elas usam um nervo vago para mandar mensagens diretas para o cérebro. Então as células do estômago contornam a razão e mandam um e-mail direto para a cabeça? Basicamente isso. E mandam de forma muito mais rápida do que se fosse pela corrente sanguínea, como se acreditava antes. É um sinal elétrico imediato. Ah, então eu tenho que perguntar. Sabe aquele famoso frio na barriga? Quando a gente toma uma decisão arriscada ou está diante de um perigo? A sensação visceral. Isso. Não é só força de expressão ou superstição. Não é. É literalmente o seu intestino interpretando os acontecimentos periféricos e passando sinais de alerta reais e expressos direto para o sistema nervoso central. O cérebro lá de cima e o cérebro lá de baixo determinam juntos o nosso estado mental. É um trabalho de equipe biológico contínuo. E único, né? O microbioma de cada pessoa afeta a digestão, o humor, a inteligência, o comportamento. O que a gente almoça altera o tempo de reação no meio da tarde. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, bom, a gente já estabeleceu que o cérebro tem uma capacidade absurda de processamento. O hardware é incrível. Vimos que ele pode ser fisicamente reconfigurado pela neuroplasticidade, bastando a gente querer e praticar. E acabamos de ver que ele opera em rede veloz com o nosso intestino. Numa máquina perfeita. Exato. Então o que está falhando? Por que a gente ainda se sente tão inadequado e esquecido perante a quantidade de coisas que temos que aprender? Aí o problema não é biológico, o problema é estrutural. A falha nos leva direto para as raízes do sistema que nos formou. A velha escola tradicional. Sim, o modelo da escola. O sistema tradicional passa anos ensinando o que a gente deve aprender. As obras literárias, a história, as tabelas para decorar para as provas. Mas ele quase nunca, nunca ensina como aprender.
como pensar de forma eficiente ou como lembrar das coisas sem ser, por decoreba, estressante. É um paradoxo. O Ken Robinson tem uma citação famosa sobre isso no livro Creative Schools. Ele pontua que as reformas educacionais no mundo todo costumam ser movidas por interesses políticos e comerciais. Focadas em criar um certo tipo de força de trabalho, né? Isso. E o problema estrutural, sem entrar em lados ideológicos aqui, apenas olhando o fato, é que esses interesses ignoram completamente como as pessoas reais de fato aprendem. E isso acaba prejudicando os jovens, gerando estresse e bloqueando aquela neuroplasticidade que seria saudável. Eles entregam pra gente um carro de Fórmula 1 maravilhoso, mas a única coisa que ensinam nas aulas é como ligar o limpador de para-brisas. Exatamente. Não ensinam a dirigir o carro. De aprender algo novo, precisa perceber que isso não é um defeito pessoal, é consequência de um sistema que não forneceu as ferramentas certas. E isso levanta uma questão importante, porque como a educação formal não entregou o manual de instruções, hoje a responsabilidade é nossa. O autor Eric Ries fala algo bem impactante. A única forma de ganhar é aprender mais depressa do que todos os outros. E para isso, o conhecimento sobre aprender a aprender deixa de ser um bônus. É a habilidade fundamental da nossa era para enriquecer a mente. É a grande oportunidade individual, quando a pessoa entende que pode usar a própria plasticidade, que pode nutrir o segundo cérebro, ela retoma o poder de otimizar o seu próprio hardware. É assumir o volante da Fórmula 1. Bom, para a gente dar uma recapitulada em tudo que exploramos hoje, o nosso cérebro processa informações velozmente e se reconstrói ativamente o tempo todo. Como provado lá pelos taxistas de Londres e os seus hipocampos expandidos. Exato. Além disso, nós não podemos subestimar a biologia do nosso intestino, o nosso segundo cérebro, na hora de nutrir toda essa cognição. A nutrição importa muito. Importa demais. E o mais crucial, aprender a aprender é o verdadeiro diferencial competitivo que a escola tradicional deixou passar, mas que podemos dominar agora. O controle está nas mãos do indivíduo. A arquitetura mental está sempre em obras. O que me deixa com uma reflexão final bem instigante para quem está acompanhando a gente. Uma provocação para expandir tudo que conversamos. Qual seria? A neuroplasticidade garante que o nosso cérebro altera a forma física de acordo com as rotinas que a gente tem. Ele se molda exatamente ao que a gente exige dele, certo? Inevitavelmente sim. Então, quando uma pessoa passa horas a fio rolando a tela do celular, consumindo vídeos curtos e fragmentados nas redes sociais, todo santo dia, que tipo de estrutura física exata essa pessoa está esculpindo lá dentro do crânio, sem sequer perceber? Nossa, é uma excelente pergunta. É algo para se pensar muito até a nossa próxima exploração.